Gente, tô aqui com essa linda Ana Phillips. Finalmente a gente conseguiu marcar um horário, né? Pra fazer uma entrevista. Então vamos falar um pouquinho o que é a apraxia, em primeiro lugar. Bom, a apraxia ele é um transtorno neuromotor que afeta a habilidade de produzir os movimentos da fala. Então o que acontece? A criança ela sabe o que quer falar, ela sabe a palavra, mas o cérebro não manda comando suficiente para a boca. Então ela não sabe mexer a língua, o lábio, a bochecha. Então ela fica perdida, o cérebro... Não é um problema de hipotonia? Não é músculo, não é osso, né? É o cérebro que não manda informação suficiente para a boca fazer. Então muitas vezes as crianças elas querem falar, elas sabem o que elas querem falar, inclusive isso é um dos sinais, as crianças entendem muito mais do que expressam, mas o cérebro não manda comando suficiente. Entendi, lá no cérebro a frase tá pronta, tá certinha. Isso mesmo. Mas na hora de colocar em prática ela se embaralha. Ela não consegue então idealizar, ela não consegue pensar no movimento para criar o som, não consegue planejar e executar. Então ela não sabe, por exemplo, ela vai falar bola, ela não sabe como articular o som, ela não sabe se ela abre a boca, se ela fecha a boca, se ela bota a língua pra fora. E essa é a diferença do autismo, né? Porque quando tem só o autismo, a criança não consegue elaborar a frase na cabeça dela, né? E no apraxia ela não consegue articular o movimento, é isso? Mais ou menos isso, porque então, com o autismo a gente tem um transtorno de linguagem, né? A gente tem uma dificuldade, a gente tem algumas funções e habilidades ausentes, onde a gente precisa ser estimulado. E na apraxia, essas habilidades, elas existem, né? O problema é realmente o ato motor, é o movimento que não acontece. Então, inclusive, isso é uma das coisas muito difíceis de se diagnosticar a apraxia dentro do autismo. Pois é, como que faz isso? Porque o que acontece? O diagnóstico ele é muito difícil porque a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial. Então, normalmente, crianças com apraxia, elas têm intenção... Só com apraxia? Só com apraxia. Ela tem intenção comunicativa, ela tem uma boa socialização, ela consegue se relacionar, ela consegue brincar com os pares, mas ela não consegue oralizar, falar os sons das palavras. Oralizar nada ou oralizar alguma coisa e fala errado? Como que isso também depende do estágio, depende da idade da criança. Existem também graus na apraxia, Existem graus, isso mesmo. Então, normalmente as crianças com apraxia, elas demoram mesmo um pouco mais para falar. E quando elas começam a falar sons, sílabas das palavras. Então, do bola, ela vai falar o bo ou o a, né? Tem muito erro também nas vogais, então ela tateia muito para tentar falar a palavra, mas ela não consegue, então tem muitos erros em cima dos sons. Então assim que a criança começa a balbuciar, a falar, já é um momento em que a mãe pode ter um sinal de alerta de que momento que a mãe pode perceber, olha, será que meu filho tem apraxia? Então, o diagnóstico a gente fecha a partir dos 3 anos, né? O diagnóstico de apraxia. A gente espera até os 3 anos, porque a criança até os 3 anos ela pode adquirir muitas habilidades. Você espera para diagnosticar ou espera para agir também? Não. Porque no autismo a gente espera, pode até fechar o diagnóstico depois, mas a gente tem que agir o quanto antes, né? Como eu disse, a apraxia ela já consegue identificar os sinais um pouco antes. Só que isso a gente também já consegue fazer uma intervenção precoce. Então eu já posso trabalhar com uma suspeita de apraxia antes, mas realmente fechar o diagnóstico após os 3 anos, né? Então, por exemplo, ali pelo 1 ano e meio, 2, que a gente já sabe que a criança já é para estar conseguindo construir frases simples, palavras simples. Se a gente começa a ver que a criança começa a soltar sons ao invés das palavras formadinhas, tem muito esforço para falar, tem movimento de mandíbula em excesso, ela não consegue realmente, tu começa a ver que a articulação do som ela não ocorre de forma correta, então a gente já começa a ficar um alerta. Então é legal levar no fonoaudiólogo com experiência em linguagem e principalmente em apraxia, para que ele consiga identificar isso precocemente, para já intervir antes, para não esperar. É o fonoaudiólogo que faz esse diagnóstico, certo? Isso mesmo. Diferente do autismo, onde tem que ser um neuropediatra ou um psiquiatra, especialista em transtorno do desenvolvimento, né? Isso mesmo. O diagnóstico da apraxia é um fonoaudiólogo que seja especialista em apraxia. Isso. Aqui no Brasil a gente ainda não tem a especialidade, mas a gente tem a capacitação. Tudo que tem muitos cursos, né? Não existe uma área específica da apraxia, mas existe o trabalho especializado. Certo. Né?
Então, um profissional com experiência nessa área, ela vai fazer uma avaliação tanto na área de linguagem, porque uma criança com apraxia com certeza vai ter dificuldades na linguagem, vai ter um atraso de linguagem, né? Mas a fono, ela vai ter que avaliar bem como é que está o ato motor da fala. Então, como é que estão as habilidades motoras, desde gestos, mímicas, movimentos orais, né? Certo. Então, isso tudo a fono vai ter que fazer uma avaliação criteriosa. E hoje, aqui no Brasil, a gente não tem um protocolo de avaliação. Então, isso acaba dificultando muito. Fora do Brasil tem? Fora do Brasil já existem alguns protocolos. Aqui no Brasil, a gente acaba usando muito o protocolo do PROMPT, né? Que é um método comprovado cientificamente para entender a apraxia. Então, as fonoaudiólogas que têm esse método diferencial aqui no Brasil, esse prontuário, esse protocolo, ele acaba ajudando a gente na identificação. Existem os critérios e sinais, né? Então, a partir desse estudo da metodologia, a gente consegue ter um parâmetro, né? Então, o que a gente faz? Por exemplo, no meu caso, eu tenho o PROMPT, então eu aplico né, a tabela, eu aplico o protocolo, mas a avaliação, ela é clínica, ela é através de observação. Claro. Por isso que a gente também discute e traz isso, que a gente não fecha diagnóstico em uma ou duas consultas, a gente leva um tempo de observação. Certo. Então, a gente, inclusive, as profissionais renomadas dentro do país, elas falam que a gente tem que levar em torno de 3 a 6 meses para se fechar um diagnóstico. É bem mais complicado do que o autismo, o diagnóstico da apraxia. E isso, inclusive, acaba dificultando o diagnóstico, porque muitas vezes o diagnóstico é incorreto, né? Principalmente... Então, me fala um pouquinho sobre o diagnóstico incorreto. Falasse que encontras muitas crianças que têm um diagnóstico incorreto, né? Me fala um pouquinho sobre isso. Então, começa o diagnóstico incorreto, por exemplo, no próprio apraxia de fala. Então, às vezes a criança ela tem um atraso de linguagem e muitas vezes uma dificuldade de um desvio fonético, que é uma dificuldade de movimentar, realizar os movimentos da fala, mas é algo muito ligado ao músculo, né? Ou então o erro articulatório. Pode se confundir também nesse aspecto, também, né? Quando não tem... Dentro do diagnóstico, né, da fono, existem vários diagnósticos. Então, pode ser um DEL, então pode ser uma dificuldade de compreensão, né, de linguagem. Então, a criança não consegue compreender a palavra, também não consegue montar o discurso, né? E pode ser, como eu disse, um desvio fonético, pode ser uma dispraxia, pode ser várias coisas associadas. No autismo é mais fácil, vamos dizer, porque também além do atraso na linguagem tem a dificuldade de interação, né? Isso então mesmo. Fica mais evidente, né? Que a criança não interage muito bem, atrasou a linguagem, pronto, mais fácil. Isso mesmo. Agora na apraxia, pelo visto, é bem complicado, né? E inclusive dentro do autismo também é muito difícil de diagnosticar a apraxia, porque como a fala vem... Fica mais difícil ainda, né? Porque como a fala ela vem mais tarde, muitas vezes as crianças começam a falar palavras próximas ou palavras parcialmente claras. Às vezes o profissional que não tem tanto conhecimento, ou até um neuro, um outro profissional... Vai nem perceber que ali também tem Exatamente. Então passa despercebido, a criança vai passando o tempo. E também tem janela de oportunidade? Tem janela de oportunidade. Isso influencia muito no prognóstico, né? No desenvolvimento da fala. Então, quanto antes a gente intervir, quanto antes a gente acabar realizando o diagnóstico correto, melhores as chances dessa criança conseguir falar melhor no futuro. Né? Também é um problema, uma questão que fica pro resto da vida, né? Não tem cura também. Não tem cura, tem tratamento, sim, né? Assim como o autismo. Exatamente. Isso vai variar muito do grau, né, do transtorno, mas quanto antes a gente conseguir intervir, melhor é a chance dessa criança futuramente ter uma fala funcional, com menos dificuldades para articular sons, conseguir falar palavras mais claras, sons mais claros, conseguir manter um discurso, né, com início, meio e fim, porque o problema não é a linguagem tá ali, o problema é o ato motor. Certo. Então, quanto mais, inclusive, como que é o treino da apraxia? É falando. Então, quanto mais se fala... eu ia perguntar, como é o tratamento da apraxia, né? Então... Treinam de movimentos, assim? Como isso, que é? Como eu disse pra ti, a gente faz uma avaliação e dentro da avaliação a gente vai ver o que está alterado dentro do ato motor. Então pode ser, por exemplo, assim, alteração em controle de mandíbula, pode ser dificuldade ou alteração em controle de língua, controle de lábio, prosódia, entonação. Então a gente vai mapear onde está a dificuldade da criança. Após mapear, a gente vai fazer a hierarquia da fala. Tem uma hierarquia, até para chegar lá na palavra tem uma hierarquia do movimento. E qual é essa hierarquia?
E são vários critérios. Isso mesmo, desde a criança conseguir impostar o som até coarticular o som, ter uma fala fluente, né? Pausadamente ou bem articulada. Então eu vou identificar, por isso que varia o grau, da onde que está a dificuldade da criança, e dali eu vou escolher a palavra alvo, o som alvo, de acordo com a necessidade do ato motor, entendeu? Então eu não vou escolher palavras aleatórias, eu vou escolher a palavra que vai ajudar no ato motor. Na dificuldade que a criança tem. Isso. Por exemplo, uma criança pode ter dificuldade de falar a letra S, ou assim, cada vez é uma letra diferente? Como que é? Pode ser isso. Por exemplo, a criança tem dificuldade de fazer o som, né, do S. Então, às vezes ela vai falar tapo, apo, ita, e ela vai estar tateando, ela não consegue formar. Entendi. Então, eu vou identificar qual que é a dificuldade motora do som, né? Aí, identifiquei. Então, eu vou trabalhar em cima do ato motor. Então, o treino, ele é maçante. Inclusive, o tratamento é um tratamento diferenciado de um tratamento fonoaudiológico tradicional. Já existe comprovações científicas que a fono tradicional não resolve. Por isso que tem muitas crianças que ficam na fono anos e anos e anos e não desenvolve, porque era apraxia. Então, uma avaliação e um tratamento tradicional não funciona. Por exemplo, o Matheus, ele tinha dificuldade de falar o S, ele falava ET, né? Daí é um tratamento fonoaudiológico normal, vamos dizer. Porque provavelmente era um ponto articulatório, né? Isso. E agora, e se for no caso da apraxia, como tu vai treinar esse S? Só um exemplo, assim. Eu teria que ver qual que é a dificuldade motora. Será que é a projeção de língua? Será que é a projeção de mandíbula? O que está acontecendo no movimento? Vai trabalhar, se for de mandíbula, por exemplo. Trazer a mandíbula para segurar aqui, controle de mandíbula e impostar. Então vai dependendo até da técnica do profissional. Hoje existem várias técnicas, né? Então o profissional vai escolher de acordo com o ato motor. Então vou segurar aqui, vou ensinar a criança talvez dando prompt embaixo, segurando, botando o rosto. Bem complexo. Isso, e a criança ela precisa, como é um ensino neurológico, ela vai precisar de pistas, né? Então a gente trabalha muito com pista visual, pista auditiva, pista proprioceptiva, pista tátil. Como são as pistas? Imagens? Imagens, toques na face. Imagem do sapo ou alguma coisa? Pode ser uma imagem do sapo, imagem da língua, como é o movimento da língua, como é o movimento da boca. Então, pista, feedback auditivo sempre para a criança como que é. Então, e principalmente o toque, né? O proprioceptivo para a criança saber como que realiza o movimento. Ela mesma ou você que faz o... Nós fazemos e ensinamos elas também, né, para fazer. Então tem muitas crianças hoje em dia que estão em tratamento, elas vão fazendo sozinhas os prompts nela para ajudar o cérebro a idealizar o movimento, né? E quanto tempo que esse tratamento é pro resto da vida? Como que é? Isso depende. O tratamento a gente consegue ver o resultado sempre de médio a longo prazo, né? É um tratamento maçante, é um tratamento longo, né? Vai variar às vezes de 2 a 4 sessões por semana. Nossa! Precisa de ter um treino constante. Também é bem intensivo, então. É intensivo. E quando é autismo e apraxia, meu Deus, a criança tem que fazer quantas horas por semana? Vai depender. Ou mistura na sessão o tratamento do autismo e da apraxia? A fono ela vai ter que conseguir separar bem e conseguir trabalhar os dois em conjuntos, mas na sessão dela ela vai ter que organizar esse tempo. Um tempo para trabalhar a linguagem e um tempo para trabalhar especificamente a apraxia. Sim. Né? E a sessão ela é individual, né? Não tem um para um também, porque a gente precisa dar o foco específico. Então não quer dizer que a linguagem não vai estar dentro do treino de apraxia. Sim. Mas tem que ter um treino de apraxia específico. Então às vezes ali é o ato motor. Então, por exemplo, do sapo. Sapo, sapo, sapo. Até o cérebro memorizar. É uma academia pro cérebro. Entendi. Quando o cérebro. Repetição. Quando o cérebro memorizou o movimento do S, ele vai conseguir com mais facilidade falar outros sons. Se a criança não obedece, porque assim, um grande problema, por exemplo, no tratamento do autismo é quando chega na parte da imitação verbal, não tem o que fazer, não tem como ajudar, né? Se é uma imitação física ou... E como que tu faz daí quando a criança, tipo, não quer? Tem que ficar... É uma pergunta, porque crianças com apraxia, elas têm um nível de frustração muito baixo. Ou seja, elas são muito resistentes aos treinos. Porque por medo, e elas sabem que de errar, elas tentam evitar o treino. Então muitas vezes vem comportamentos indesejados, muitas vezes vem a frustração, vem a negação, vem a resistência. Então a fono ela vai ter que colocar isso também dentro do nosso trabalho, de escolher o som-alvo, inclusive pensando nisso, no nível de frustração da criança.
Então, se eu sei que essa criança não consegue fazer esse som agora, eu vou fazer uma escadinha para chegar naquele som, pensando na autoestima, pensando na confiança. Então, a gente trabalha muito com feedback, inclusive, sobre isso. Eu sei que você pode, eu sei que você consegue, eu sei que hoje está difícil você fazer esse som. Legal. Eu te entendo. Também com aba, reforço? Isso vai depender da abordagem da profissional, né? Eu trabalho com forma interacionista, então eu acabo fazendo muitas vezes o treino em brincadeira, né? Não que o ABA também não é, né? Sim. Mas assim, isso vai depender muito da escolha. O ABA naturalista também é com a brincadeira, né? Então isso vai depender muito de como... A própria brincadeira é o reforço, né? Inclusive a brincadeira eu acho que é o melhor reforço, porque a criança se sente mais à vontade, né? Com certeza. Mas realmente... Ali, robozinho. Mas ali no treino do som realmente é uma coisa mais direcionada, né? E daí pra gente saber que a criança está automatizando, a gente usa as situações do dia a dia, a gente vai pra brincadeira, a gente vai pro lúdico, para ver se realmente automatizou. Inclusive em crianças com autismo e apraxia, muitas vezes ocorre a ecolalia, né? E a criança na ecolalia, a criança com apraxia, ela consegue falar a palavra certa. Nossa! Mas quando é para ela falar, pensar na palavra, voluntariamente, na prática, na praxia, ela não consegue fazer o movimento. Então isso também é um diferencial para as fonos, quando forem pensar nisso. Se a criança consegue falar na ecolalia, mas não consegue fazer voluntariamente, é porque ela ainda não adquiriu. E ela não adquiriu o som, né? Então precisa trabalhar bastante o som, bastante a palavra. Como tu vai estar trabalhando com a ecolalia se está o tempo todo repetindo a palavra? É complicado, né? Isso. Não tem muito o que fazer. A gente tem que trabalhar a ecolalia, né? Dar função a essa ecolalia, contexto, mas trabalhar essa palavra, né, no treino, né? E daí, quando for, a criança quiser comunicar a palavra, ela vai conseguir trazer em outros momentos, não só na ecolalia, né? Aí a gente vê que a criança adquiriu o som, adquiriu a palavra. Perfeito. Então, gente, obrigada. Adorei essa aula maravilhosa. Obrigada pela oportunidade. Adorei. E espero contribuir pela causa, pelas nossas crianças e que tenham mais diagnósticos corretos, famílias e a sociedade conheçam muito mais sobre a apraxia de fala. Isso aí. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.